Boa noite, boa noite. Estamos aqui já prontos para a nossa aula de hoje. Uma grande homenagem ao Rio Grande do Sul. Tudo bem, Márcia? Estou já preparada para entrar aqui ao vivo. Vamos aqui ajeitar esta câmera. Parece que está um pouco nublada. Vamos tentar limpar aqui. Você está me escutando bem, Marcinho? Será que era isso? Acho que é muita luz, mas tudo bem. Melhor temos muita luz. Rosana, boa noite. Então, hoje nossa aula com uma grande homenagem ao Rio Grande do Sul. Caprichei, né? Pedi um galeto primo canto com polenta, para a gente honrar aí todos os descendentes de italiano. Vamos falar muito da história da colonização do Rio Grande do Sul. Hoje o nosso foco vai ser a IP Farroupilha, que é uma IP acho que pouco conhecida. Depois a gente vai falar de Pinto Bandeira, de Altos de Pinto Bandeira e da campanha gaúcha. Então temos muita história, muito vinho, muita gastronomia, muito tudo hoje pela frente. Boa noite, Lu, boa noite, Karina. Então vamos chegando, vou dar aí aqueles famosos 5 minutinhos pro povo ir chegando. Olha, vocês não viram minha camiseta, deixa eu levantar aqui minha coisa. Olha só minha camiseta de vinho. Essa camiseta deveria ser para amanhã, né? A camiseta do sextou. Oi, boa noite, Rô, tudo bem? Tá aí uma gaúcha entrando, minha irmã, que veio fazer as honras aí. Cadê as gaúchas? Vão chegar ainda. Quero ver se elas... Uma já não pôde, já mandou me avisar que hoje tá enrolada, mas tudo bem, depois ela assiste. Mas quero ver a gaúchada. Olha, a gente tava até pesquisando expressões de gaúchos, né? Rô, minha irmã que tá aí, o que o pai falava, né? Meu pai falava muito tá que o pé é um leque. Boa noite, Robson, boa noite, Isis. Então os gaúchos têm, obviamente, como todas as regiões, expressões próprias, né? E eu acho essa muito engraçada, tá? Que o pé é um leque, todo mundo conhece, Ti também, legal, mas... Olha, Isis, vamos fazer já inveja para os italianos, já chegando aqui. Aqui está meu galeto com polenta, para a gente fazer uma boa homenagem à região da Serra Gaúcha, né? Hoje tem uma dose de história com vinho e história que vocês não têm ideia. Eu trouxe vim até munida. Gente, vocês ainda têm DVD em casa? Vocês não vão acreditar, mas eu trouxe até DVD para vocês para contar e dar exemplo. Então é isso. Hoje a nossa aula vai focar em Rio Grande do Sul. Boa noite, Rosana. Vamos falar da terra do churrasco, da terra do chimarrão, da terra do CTG. Não sei se vocês sabem o que é CTG. CTG é o Centro de Tradições Gaúchos, né? Os gaúchos são muito tradicionalistas, muito bairristas, e eles têm danças típicas, e esse CTG é onde normalmente os mais jovens praticam as danças típicas. Sei lá, tipo uma dança de quadrilha, mas eles vão todo paramentados, vão com as roupas e tal, então é bem interessante, né? É difícil ver isso por aí, eu vejo muito em Portugal. O Robson gostou da camiseta. Essa camiseta é boa pro sextou, mas hoje eu estou de quintou com vinho. Então, eles chamam as meninas de prendas, né? E tem as prendas e os peões, e eles dançam, então, muito apegada. E a gente vai ver porque, historicamente, o Rio Grande do Sul é tão apegado às suas raízes, tudo é tão arraigado. Porque, historicamente, o Rio Grande do Sul acabou sendo isolado do resto do Brasil, né? Não vamos esquecer que ele tá na ponta. Acho que muitas vezes a gente tem o costume
O Robinson Surf mergulha no vinho. Então, muitas vezes acho que a gente tem o costume de pensar que o mundo foi sempre tão veloz quanto ele é hoje, né? Então, tudo a gente resolve com o WhatsApp, tudo a gente olha no Instagram, sabe o que está acontecendo com todo mundo. E a gente esquece que, na verdade, quando os portugueses chegaram aqui, tinha nada. Ou melhor, tinha a Índia e floresta, né? Então, quando eles aportaram na Bahia, até que eles conseguissem chegar em Santos, já foi um trabalho. Eles levaram aproximadamente, gente, 200 anos para conseguir chegar no Rio Grande do Sul. E mesmo assim, aqui já tinha os espanhóis que vieram pelo outro lado. Por exemplo, o Tratado de Tordesilhas tem um marco aqui em Laguna. Laguna é uma cidade que fica 1h30 de viagem daqui, mais ou menos. E tem lá o marco da onde passa o Tratado de Tordesilhas, que sempre tem aquela confusão, né? Que os espanhóis empurravam um pouco para lá, os portugueses um pouco para cá. Mas o marco do Tratado de Tordesilhas fica aqui. Então, historicamente, o Rio Grande do Sul, ele ficou assim meio que uma terra de ninguém por um par de séculos. Por quê? Os portugueses tinham dificuldade de chegar. O mar para cá é muito mais bravo, né? Tem muito menos porto. Eles já estavam lá. Aqui, como todo o resto do Brasil, tinha muitos índios, tinha algumas tribos que eram bastante bravas. A gente vai falar sobre índios também. Então, esses caras acabavam não vindo para o Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, de vez em quando, tinha umas excursões espanholas. Então, meio que quem se estabeleceu no Rio Grande do Sul foram fazendeiros, foram aventureiros que buscavam uma terra e sabiam que lá ninguém ia se meter, que a coroa portuguesa não ia lá, porque tinha medo, não tinha armamento, não tinha condição de chegar lá. Os espanhóis que vinham também acabavam voltando porque tinha outros territórios mais fáceis deles cuidarem. Então, meio que o Rio Grande do Sul ficou historicamente alienado de tudo isso. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque a primeira região que a gente vai ver é Farroupilha, né? E a Farroupilha tem esse nome em homenagem à Guerra dos Farrapos. E a gente vai ver por que essa... Boa noite, Magda. Boa noite, Dani. A gente vai ver por que essa guerra foi tão importante. Então, é muito importante a gente entender a mentalidade do gaúcho hoje, a mentalidade dessa galera do extremo sul do Brasil, porque se aqui já foi difícil chegar, Maria Rosa, boa noite. Então, se aqui já foi difícil chegar, você faça ideia em Santa Catarina, quem estava na aula de ontem, quem não estava pode ouvir, né? Depois, fica aqui para já fazer as perguntas. Então, historicamente, se foi difícil... Ô, Jorge Eduardo, que bom que você veio, boa noite. E se historicamente foi difícil chegar na Santa Catarina, foi difícil, levou séculos para subir a Serra do Rio do Rastro, né? Quem veio foram os tropeiros que acabaram ocupando essa área. No Rio Grande do Sul, muito mais complicado. A gente vai ver as consequências, né? A campanha gaúcha, como foi a colonização dela. E isso que eu gosto, porque no final a história ela é um fio. Ela não é uma coisa assim, tipo, puf, apareceu, né? É como a nossa história é um fio. Nós somos fruto de todas as decisões, de todas as coisas que aconteceram conosco ao longo da nossa vida, né? Luísa também é filosofia. Não, mentira, mas é verdade, né? Verdade. Então, pronto. Então, é isso que é interessante da gente entender no Rio Grande do Sul, né? Ele fica afastado da coroa portuguesa porque está muito longe, uma região muito inóspita. Portugal é um país minúsculo. Essa foi uma das grandes dificuldades de Portugal. Portugal é um país minúsculo fisicamente, né? Não espírito, você sabe que eu adoro Portugal, mas... E é um país minúsculo fisicamente, tem pouca gente, não tem como. Na época eles já tinham ocupado os Açores, já tinham ocupado a Madeira. Quando eles chegam no Brasil não tem jeito, só se for todo mundo embora, fechar a porta de Portugal e viesse pra cá, mas não dava. E olha que depois eles fizeram isso, 300 anos depois do descobrimento eles fizeram isso, mas naquele momento não dava pra fazer isso, porque não tinha nada, gente. Não é tipo WhatsApp, não tem iFood, eu tô na floresta aqui, me manda, veio o cara numa onça te entregar um negócio. Isso não existia, gente. Era um matagal danado. Então, simplesmente não tinha como Portugal chegar no Rio Grande do Sul. Assim como os espanhóis vinham e acabavam voltando. Aliás, eu já quero deixar aqui uma dica de alguns filmes. Um filme que vocês podem assistir que narra isso muito bem se chama A Missão. Ele narra, é mais pra frente, é um pouquinho mais pra frente, é em 1700, 1800, e ele narra quando os jesuítas são expulsos de Portugal, né? Teve uma época que o rei de Portugal manda os jesuítas saírem
não só de Portugal, como de todas as colônias, e eles são expulsos. E aqui no sul do Brasil, inclusive tem uma cidade chamada Missões, né? E tinham missões. Tá bom, Robson, vai lá, estamos aqui prosseguindo o nosso assunto. E aí, essas cidades, e esses caras que estavam muito na fronteira, eles são obrigados a voltar, e alguns são comidos, né? Alguns viram jantar de índio e tudo mais. Então, esse filme é um filme muito legal para você entender um contexto de abandono em que vivia a região sul do país. Então, esses caras, vocês imaginam, eles não tinham apoio da coroa portuguesa, eles não tinham apoio da coroa espanhola, eles estavam lá jogados. Ó, chegou uma gaúcha aí pra me ajudar a contar essa história. Então, os caras estavam... Boa noite, Gilberto. Boa noite, Sandrinha. Então, esses gaúchos, eles estavam lá abandonados em 1500, 1600. A coroa portuguesa não alcançava, a coroa espanhola não alcançava. Eram aventureiros que ocupavam essa região e buscavam sobreviver da melhor maneira que dava. A melhor maneira que eles encontraram foi a pecuária, né? O gado bovino já andava... Ó, Petropolitana, quanto tempo, tudo bem? As filhas devem estar grandes já, né? Tanto tempo que a gente não se fala. Então... a pecuária acabou sendo... Eles acabaram colocando grandes estâncias, que eles chamavam, né? Começaram a cultivar. Isso sempre sós, sempre sem o apoio da coroa, sempre se virando sozinho. E isso cria no povo gaúcho uma mentalidade de independência e de revolta ao mesmo tempo. Porque, de repente, Portugal começa a ter mais domínio, vamos dizer assim, pelo Brasil. O Brasil vai crescendo, os portugueses que estão morando aqui crescem, né? Vão se desenvolvendo. Então esses caras acabam se estabelecendo aqui e vai criando outra geração vai povoando sozinho, mas sempre sob o domínio da coroa portuguesa. E o cara vai tendo domínio, dominou Salvador, que foi a região que chegou, depois dominou o Rio, depois dominou São Paulo, Minas Gerais, uma região muito importante, e assim vai tomando vulto, vão vindo mais portugueses e os daqui vão se multiplicando. Beleza, chegou uma hora que eles falam, então vamos chegar para o Rio Grande do Sul. Só que isso, gente, já era 1800 e tralalá. Você imagina, você... Boa noite, Jô, boa noite, Ana Rosa. E você tá vivendo aqui sozinho, no meio das onças, no meio dos índios, se virando com o gado. Os caras vêm aqui para comprar gado, às vezes você não recebe seu dinheiro, você é roubado. Você tá se virando com uma mão na frente e outra atrás. Daqui a pouco chega o governo e começa a te pedir imposto. Meu, isso deve dar uma revolta gigante. Se hoje já dá revolta, imagina isso 500 anos atrás. Então, o que os caras começaram a fazer? E essa como eu vou dizer, uma mentalidade gaúcha muito forte. Eles têm isso muito forte dentro deles. Como é que a gente tá aqui sozinho, se virando, daqui a pouco chega o governo pedindo coisa. E isso perdura até hoje. E é daí que nasce a Revolução, a Guerra dos Farrapos, né? E a Guerra dos Farrapos, ela é muito interessante porque quando ela vem assim na trilha da queda da Bastilha e esses caras que estavam brigando com o governo ou se insurgindo contra o governo, os gaúchos, eles queriam se libertar. Eles têm pensamentos republicanos e a coroa portuguesa, a última coisa que ela quer é isso, né? Aí no Rio de Janeiro, que tem uma tradição imperial, que tem uma tradição monárquica muito forte, começa a aparecer um movimento ao contrário, que quer trazer Dom Pedro II de volta, né? Na época, se vocês lembram de história, esses caras já estão envolvidos com a princesa Isabel, já está para se desfazer o império. E ao contrário, no Rio de Janeiro começa a voltar um movimento que vai pedir a volta do imperador. E os farroupilhas não querem isso. O nome farroupilha vem primeiro porque queriam humilhar eles, dizendo que eles eram pobres, estavam em farrapos, e segundo, para seguir o sans-culotte, que eram os caras que também participaram da Revolução Francesa, com pensamentos republicanos contra a monarquia, que era um pensamento muito forte. Então você imagina, o cara tá lá há 300 anos se virando sozinho, de repente, finalmente a coroa espanhola é expulsa por eles, porque era super importante que a... Laura, como estás? Tudo bem? Silvia, boa noite. Então, esses caras são expulsos, foram da coroa espanhola. Então, a coroa espanhola é expulsa do Rio Grande do Sul pelos gaúchos. Por quê? Porque
A única coisa que Portugal deu foi alguma coisinha para eles defenderem aquela terra, porque era o que tinha. Então esses caras aventureiros, bravos pra caramba, que estão lá dominando aquele território, se virando, finalmente recebem uma ajuda para quê? Para expulsar os espanhóis. A hora que os espanhóis são expulsos, sabe o que a coroa portuguesa faz? Mete imposto. E daí, gente, faz só 300 anos que os gaúchos ficam bravos com o governo. E aí o que eles queriam? Queriam se libertar. Então eles querem esquecer o império e querem implementar uma república. E aí começa o problema. Vem a Guerra dos Farrapos, eles, em homenagem aos seus clocha e também ao fato de que eles eram todos meio esculhambados, o exército estava meio... sem roupa adequada, equipamento, então por isso eles são chamados de farrapos também. E esses caras começam a se insurgir, a querer derrubar o governo, né? E aí é que entra a turminha do Bento Gonçalves. Por isso que eu trouxe aqui modestamente para sugerir para vocês, além do filme A Missão, que conta como era dura a vida no sul do Brasil, né? Porque vocês imaginam, gente, os portugueses chegaram aqui, não tinha nada no Rio. Aí a primeira coisa que eles fizeram foi instalar a capital da monarquia, da colônia, no Rio de Janeiro. E obviamente eles começaram a construir coisas, se instalou uma cultura, mas isso era o Rio, era uma bolha. Aqui não é tipo WhatsApp, me dá um empréstimo, entra no Facebook, acabou, aquilo era mato, era onça. Né? Então isso, se você traz para cá, A Missão é um filme muito legal para vocês captarem esse espírito. E a outra é A Casa das Sete Mulheres. Gente, eu tenho DVD, dá pra ver quantos anos eu tenho? Pois é, eu ainda tenho DVD, se é isso que vocês querem saber. E A Casa das Sete Mulheres narra a vida das mulheres da família do Bento Gonçalves, tá? Que era um dos líderes, junto com o Garibaldi, com os Garibaldes, né, o casal. Tanto que a Anita Garibaldi, ela morava aqui em Laguna, aqui do lado, que foi onde o barco do Giuseppe Garibaldi foi encalhar. Se ela estava encalhada, o barco dele encalhou e ela... Boa noite, Silvia, já dei, Gabi, boa noite, Paola. Então, nesse momento surge esses líderes, o casal Garibaldi, Anitta, que vem de Laguna, que é aqui de Santa Catarina, ela vai se juntar ao Giuseppe no sul. Ele junta com o Bento... olha, a Silvia já viu o seriado. Ele se junta com outros revolucionários, inclusive o Bento Gonçalves, e começa a exigir o fim da monarquia. Eles querem a república, porque eles querem se libertar. Os gaúchos, gente, sempre foram assim. Então não fala, o gaúcho quer se libertar, quer se separar do Brasil. É histórico. Vocês conseguem entender agora que existe uma razão para isso? Não é tipo um negócio que apareceu na cabeça deles. Eles estavam lá abandonadões e falou, bom, então agora o que a gente faz pra gente conquistar a liberdade? Então, finalmente, a Revolução Farroupilha, ela durou aí 10 anos, tá, gente? Não foi uma briga pouca, não. Foi uma briga de gente grande mesmo. Ela terminou em 1845. E aí, ela é sufocada, mas aí já não tem mais clima para a volta do Império. Meio que eles conseguem eliminar esse pensamento dos cariocas, que nesse momento tem muito isso ainda. E aí, beleza. Tudo isso para explicar para vocês por que Farroupilha tem esse nome. Em homenagem à Revolução, à Guerra dos Farrapos. Muito bem, então vamos lá. IP Farroupilha. Agora vamos lá, chega, já contamos muita história. Quem perdeu, depois dá um play, deve ter aí 5, 10 minutos de história para vocês entenderem a história do Rio Grande do Sul, total, né? Não é só perdão, churrasco, chimarrão, CTG, que é o Centro de Tradição Gaúcha, é muito mais complexa que isso, é uma das histórias mais complexas, assim como a do Nordeste, que estava na outra ponta, né? Então, tá aí a história pra vocês, e tudo isso era pra puxar o assunto pra gente falar da IP Farroupilha. E é isso que eu quero saber aqui. Quem é que conhece a indicação procedência Farroupilha? Me dê assim um não ou um sim, pra eu saber se a gente tá falando de um negócio novo ou um negócio... Deixa eu tomar um gole do meu vinho, depois vou contar pra vocês por que eu escolhi esse vinho aqui. Bom demais. Então tá. Uma coisa importante, Farroupilha fica bem pertinho de Bento Gonçalves. Gostou da minha t-shirt?
Farroupilha fica bem pertinho da... Olha, a Gabi não conhece. Oh, meu Deus do céu, não tô brincando. A Adri não conhece, Maria Rosa não conhece, a Adriana não conhece. Gente do céu. Bom, Farroupilha fica a 30 minutos de Bento Gonçalves. Marcinha também não. 1h30 de Gramado. Ou seja, é um local que vocês podem facilmente encaixar numa visita ao Vale dos Vinhedos, para vocês conhecerem. Então a gente tem aí meia horinha de Bento, 1h30 de Gramado Canela, né? Aquele centrinho, aquele miolinho ali. Dá para você fazer um bate e volta até boa noite, Terezinha. Ah, Karina conhece. Agora gostei. Dani Mota, boa noite, Terezinha. Então, IP Farroupilha. A IP Farroupilha é a única IP, a única IP totalmente dedicada à uva mais amada do Brasil. Qual que é a uva mais amada do Brasil? Quero ver se vocês lembram. A gente falou um monte dela ontem. Eu jurei que eu não ia ficar com calor hoje, mas eu já tô com calor. A uva mais amada do Brasil. Quero só ver se vocês sabem falar. Ela é docinha. Ela faz espumantes docinhos. Essa IP é responsável... Moscatel! Muito bom, é isso aí. Essa IP é responsável por 5... Muito bem, Dani. Dani, era você que estava tomando Moscatel? A Gabi não estava, que ela não pode beber. A região de Farroupilha, 99% da IP está na cidade de Farroupilha. Tem um pezinho em Bento, em Pinto Bandeira, em Caxias, que são as cidades que estão ao redor. Então tem um pezinho, mas 99% da IP está dentro da própria cidade de Farroupilha. Aí e é responsável por produção de 50% do volume da uva moscatel do Brasil. Do Brasil, tá? Você veja que não é uma região fisicamente muito extensa, mas ela produz metade de toda a uva moscatel que é produzida, que serve para elaborar vinhos, tá? É uma região muito importante. Tem moscatel para dar e vender. Moscato branco, bianco, que são ligeiramente diferentes, Giallo, Rosato, de Hamburgo, Malvasia Bianca, que é da família, Malvasia de Cândia, que é da família, Moscatel de Alexandria, que é da família. Ou seja, é a terra... aliás, Farroupilha é conhecida como a capital brasileira do moscatel. O povo lá adora moscatel, maiormente para fazer vinhos espumantes, tá? Uma das exigências da DO, vocês sabem que eu não sou muito de ficar falando de coisa de DO, né? Porque isso aí tem uma regra, vai lá no site da Embrapa, é a Embrapa que diz o que precisa ter. A Embrapa diz o que precisa ter e o INPI registra efetivamente. Então, você vai ter aí pelo menos 85% de moscatel num vinho que leve a IP Farroupilha. Então, outro dia eu tava aqui numa loja olhando, tinha lá um Casa Perini. Era um Casa Perini que tinha um Casa Perini normal e um Casa Perini IP Farroupilha. Por quê? Se a vinícola está dentro da IP Farroupilha, é uma das vinícolas da IP Farroupilha, por que um leva o selo e outro não? Porque provavelmente não tem 85% de moscatel, que é uma exigência da DO. Então, é moscatel power, tá? É moscatel para ninguém botar defeito. Então, muito importante isso. 3 vinícolas principais nessa localidade. A Casa Perini, que eu acabei de falar para vocês, que tem um vinho que foi premiado em 2017. A Casa Perini é bastante grande, bem reconhecida, e teve um moscatel premiado em 2017. A outra vinícola que tem por lá é a Cave Antiga, que é da família Tafarel. Eu não sei se é do goleiro Tafarel, do Vai Que É Sua Tafarel, ou se é outra. Mas eles têm um vinho que eu achei super interessante quando eu estava pesquisando, que é 50% Chardonnay e 50%, desculpa que o meu alemão não é muito fluente, é Schamburger. É o maior e o único vinhedo de uva Schamburger do mundo.
está justamente na cidade de Farroupilha e pertence à cave antiga. Essa uva é uma daquelas que estavam quase em extinção e ela foi recuperada por essa vinícola. Fora isso, tem também uma outra vinícola chamada Adega Cesini, né? Se escreve Cesini. Ela é conhecida porque faz um moscato seco. E é bem legal também, porque você entende que a moscatel, todas as moscatéis, moscato, todas essas uvas são da mesma família. E elas, por si, pela natureza, elas têm um nível de açúcar mais elevado do que as outras. São uvas doces. O que as pessoas fazem, aproveitando que o brasileiro adora um vinho docinho? Eles interrompem a fermentação porque ela tem espaço para continuar seguindo sem que a fermentação fique, sem que o álcool fique o álcool fica considerável e ainda sobra um açúcar residual. Esses caras, o que eles fazem? Eles deixam o açúcar ir até o final. Aí, como que você faz para controlar o álcool? Provavelmente ele tem que colher a uva um pouco antes para controlar o nível de açúcar, né? Até foi uma pergunta que a Rita colocou ontem. Então ele colhe um pouco antes, controla aí o equilíbrio da maturação e aí coloca esse moscato seco. Tem alguns exemplares no mercado e a Adega Cesini, né? Que faz ela. Muito bem, isso era a IP Farroupilha, pouco conhecida. Para quem gosta de vinhos moscatel, é o paraíso. Visitando Bento Gonçalves, Gramado, Canela, você tá ali do lado. Vale a pena a visita, vale a pena ir numa dessas adegas, né? Vocês veem que são poucas vinícolas, mas a produção de uva moscatel é massiva, né? Assim, metade de toda a produção de uva moscatel do Brasil. Então, vale a visita, vale conhecer para quem é fã. Deixa eu ver se ficou alguma coisa faltando das minhas anotações. Não ficou faltando nada. Boa noite, Bruna. Boa noite, Janaína. Boa noite, a Rita, já falei oi para ela também. Então, bora lá. Vamos para nossa segunda região, a região de Pinto Bandeira. Muito importante, uma região também muito próxima ali de... Eu falei para vocês, isso aqui ia ser uma viagem completa, né? Não tem muito como a gente fugir daquela região que marca a Serra Gaúcha. Essa é a região que, por tradição, mas a nossa última região vai fugir completamente, tá? Então agora a gente vai mergulhar naquilo que é o coração da região do vinho do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, ele traz essa mistura dessa tradição com a inovação. A IP Farroupilha, aliás, eu esqueci de falar para vocês, ela é de 2015, ela não é tão nova. Você vê que é de 2015, quase ninguém sabe que tem uma IP que se dedica exclusivamente ao vinho moscatel. Então, esse vinho, hoje a garganta tá... Hoje esse vinho é super popular no Brasil e as pessoas conhecem pouco. E tá ali do lado de Bento. E Bento, na realidade, né, Bento, Caxias, eles formam ali o que é o coração da vitivinicultura gaúcha, que foi a precursora. Até os italianos chegarem naquela região, gente, não existia absolutamente... nada nessa região, né? Então os italianos chegam nessa região em 1800 e pouco, trazendo muita esperança na bagagem, porque também não tinha mais nada, né? Então o que a Itália, não sei quem é descendente de italiano, a Itália vive um período muito conturbado. A Itália foi um dos últimos países europeus a se tornar um país, tá? Na época que os imigrantes italianos vieram para cá, ai, cadê a Solange? A Solange, ela é uma italiana e ela até hoje tem dificuldade de obter a nacionalidade dela, porque na realidade, quando ela veio para o Brasil, a Itália não estava unificada. E ela era era de algum dos lugares da Itália que se uniu por último. E tem uma dificuldade tremenda de ser reconhecida. Então, essa região, Pinto Bandeira, Caxias do Sul, Farroupilha, tudo isso antes era um grande aglomerado de pessoas, de imigrantes, né? Então você imagina, a Itália em guerra, né? Não era um país, era várias famílias, né? Esse também é um típico da cultura italiana. Desde o começo eram famílias que estavam ali dedicadas, vamos dizer assim, a cada um fazer sua coisa. Por isso que tinha
Exatamente, pronto, o Jorge Eduardo, fera na história, me ajudou aqui. País em torno de 1860. E esses imigrantes, imagina a guerra, a brigaiada, a fome. Guerra nunca vem com abundância, guerra sempre vem com quebra-pau e fome. Então, o que esses caras fizeram era, o governo italiano falou assim, olha, junto com o governo brasileiro, falou assim, olha, se você quer, eu preciso ter um espaço aqui, vem pra cá, ó, moleza, vem que tá fácil. E os italianos então embarcavam, pegavam uma viagem aí super longa, desciam no Porto de Santos, do Porto de Santos tinham que se virar para chegar, tinha um pouco de trem, tinha um pouco de charrete, exatamente, olha, o Jorge Eduardo não me dê, complementando aqui, família de Savoia e Rei de Turim. Então, você vê que todos são famílias, né? Cada um tinha uma grande família, por assim dizer, representando os estados italianos. Mas até que se unificaram foi muito quebra-pau e muita fome, e isso fez com que os italianos viessem para o Brasil com a promessa de que iam encontrar aqui abundância. E aí, olha, gente, se vocês puderem, assistam na Netflix um documentário que se chama O Legado Italiano. Mas já vai com... Olha, hoje a homenagem estamos toda em função da colônia, tá? Galeto, Primo Canto, Polenta, que eu pedi pra vir aqui, que não sei fazer isso, né? Que é toda uma homenagem à colônia italiana. O Legado Italiano é um documentário fantástico. Só prepara o lencinho, porque você vai chorar. Tá? É muito bonito. Então ele conta que diziam na Itália, que falavam para eles, não, porque o Brasil é uma abundância, o Brasil é uma terra imensa, o Brasil tem de tudo, lá no Brasil o salame cresce na árvore. Bom, não vamos ser inocentes ao ponto de achar que o italiano naquela época, tudo bem que não tinha WhatsApp nem Instagram, mas ele sabia que o salame não dá na árvore, né? O que queriam, os dois governos faziam uma propaganda grande de que existia muita terra e que a terra era muito fértil. Mas ninguém falava que era no meio do mato. Então, esses caras saíam da Itália, fugidos da guerra, fugidos da fome, embarcavam num navio, muitos deles morriam. Você assistiu já, Adriana? Muitos deles morriam no caminho, perdiam familiares. Gente, é uma história super triste. Se você assiste, eu já falei pra você, prepara o lencinho, né? E aí esses caras chegam no Porto de Santos e falam, é aqui? Não! Você tem que atravessar todo o sul do Brasil, tem que atravessar o Paraná. Olha o iFood chegando, não é meu. Tem que atravessar o Paraná, tem que atravessar Santa Catarina para ir parar no Rio Grande do Sul. Então, eles pegam uma viagem que vai indo, assim, sabe, aos trancos e barrancos, literalmente. Muito deles só tem a roupa do corpo e a ferramenta. Então, se o cara, tipo, é marceneiro, ele tem alguma coisinha de marceneiro, o pedreiro, alguma coisinha de pedreiro. Porque também, gente, não tinha Leroy, não tinha C&C, não tinha... O que é famoso aí pra vocês? Aqui é Cassol, em Santa Catarina é Cassol. Não tinha Cassol, não tinha nada. O cara tinha que se virar com aquela ferramentinha que ele trouxe lá da Itália, porque essas coisas eram preciosas. Então ele chegava aqui achando que ele ia encontrar um armazém, porque eles saíam de aldeias na Itália. E eles acharam que iam chegar aqui e encontrar um pouquinho mais, uma aldeia mais pobrezinha, mas que tinha uma aldeia. Lá eles estavam morando numa aldeia, junto às suas próprias famílias, né? Junto com os pais, junto com os filhos. Eles chegam aqui e não tem nada. Eles têm que atravessar a selva. Então tem alguns episódios que as pessoas que chegam em Caxias, é mais concentrado em Caxias, né? Mas cobre toda essa região. Diz que muitos deles se mataram quando chegaram lá e viram o que tinha. Por quê? Primeira coisa, tinha índio. O índio não ficava feliz de ver os italianos chegaram. Não tinha nada, não tinha médico, não tinha uma aldeia, eles viviam sozinhos, os rios não tinham canal, não tinha nada, não tinha um poço de água, não tinha remédio, não tinha casa, não tinha como cortar madeira. Você já imaginou, gente? Se põe no lugar, fazer um exercício de empatia assim, se pôr no lugar em que você chega dessa maneira. E esses foram os caras que plantaram e elaboraram os primeiros vinhos do Brasil. Né? Então diz que tinha gente que entrava em depressão, diz que tinha gente que ficava doente, diz que tinha gente que queria voltar a todo custo, os que se suicidavam porque não aguentavam a pressão, o que a onça comia. Tem uma mulher que falou que uma vez ela foi
que ela não acreditou, que ela foi buscar água no rio e adivinha, como tem até uma musiquinha, né? Olha, Ana Paula, outra gaúcha para me ajudar. Já contei toda a história do Rio Grande do Sul. Aqui você chegou só agora. Paulo, boa noite. Ana Paula, boa noite. Exatamente. Olha, a Isis conhece bem descendente de italiano. Vieram totalmente iludidos, achando que existia alguma coisa. Então, para quem assistiu esse documentário, O Legado Italiano, tem um momento em que ele fala: eu fui pegar água e tinha uma onça. Eu queria ir embora, eu não quero ir num rio que tem onça do lado. Eu fui pegar água e tinha um índio. O cara veio atrás de mim. Não tinha como cortar a madeira das árvores para fazer, tinha que derrubar a árvore para construir uma casa. Eles estavam pensando que era a Itália, com aquelas aldeiazinhas antigas, de coisa de pedra. Não tinha nada disso. Eles chegavam lá, toma uma picareta aqui, se tivesse, porque nem isso o governo dava. Então isso que eu queria fazer uma grande homenagem aos italianos, já que estamos falando de Rio Grande do Sul, né? Aos gaúchos em geral, com sua história, né? Contei já, depois quem perdeu vai ter que ver a história da Revolução, da Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha, porque falamos da IP Farroupilha e porque recebeu essa homenagem. E por que os gaúchos sempre querem se separar do resto do Brasil? Não existe uma razão histórica para isso. Muito bem, mostrei o meu DVD. Sim, sou dessas. Titia é dessas que tem a Casa das Sete Mulheres. Ó, então já anotaram aí A Missão, que é um filme, inclusive um filme americano, que fala sobre a colonização do Rio Grande do Sul. A Casa das Sete Mulheres, que fala sobre as mulheres da família do Bento Gonçalves. And, que mais? Tem mais um. Que é O Legado Italiano. Ah, não, tem mais dois. Um Certo Capitão Rodrigo. Ai, gente, quem é da minha idade que não sonhou com um certo Capitão Rodrigo em sua vida? E outra, O Tempo e o Vento. É muito bonita. Tudo isso ambientado naquelas casas coloniais dos gaúchos que não tiveram apoio nenhum, que também já falei, e foram se estabelecer no Rio Grande do Sul com suas, normalmente com seus rebanhos, né, que era o que tinha por ali, e eles foram ajudando a cultivar. Então essa é a história dessa região maravilhosa, com toda a sua carga cultural. Então a gente viu um cenário cultural que leva o Rio Grande do Sul a... Ó, a Sandrinha está dizendo que foi filmado ao lado de Bagé. Então a gente vê um cenário que leva o Rio Grande do Sul a ser um estado meio rebelado até hoje, né? E a gente vê um cenário em que os italianos se apegam, se aferram à sua cultura, porque é o que dá esperança para eles sobreviver. Não sou eu que estou falando, tá? A minha família é do Rio Grande do Sul, nós já vamos chegar lá, mas não é daqui não. Então, é que já é diferente a situação deles. Então, exatamente nesse legado italiano são os filhos, tem alguns nonos ainda que sobrevivem e contam essa história. Então eles se apegam nessa história, nessa tradição, nessa cultura e começam a cultivar aquilo, né? Por isso que, olha, vou esnobar aqui com a Ana Paula, mas a Ana Paula nem dá pra esnobar, que ela tem isso de sobra, a Sandrinha também. Meu galeto é o primo canto e minha polenta para homenagear os italianos. Então, Pinto Bandeira está, aliás, Pinto Bandeira, Farroupilha, tudo isso, gente, era tudo misturado com Bento e Caxias, que eram as maiores cidades, tá? Depois é que elas foram criando um tamanho, uma autonomia, e isso foi se desmembrando. Por isso que eu tô contando a história como um bolo. Aí a gente tem uma outra história para nossa próxima IP, que eu não vou contar agora, que é segredo. Muito bem. Italianos do Vêneto não é segredo para ninguém, por isso que a gente tem videiras, parreiras enlatada, que é o costume, é assim que os italianos constituíam. Eles achavam que, eles vieram, como diz a Isis, iludidos, né? Óbvio, falava, no Brasil o salame dá na árvore. Literalmente eles dizem isso no documentário, tá? Óbvio que ninguém achava que salame dá na árvore, gente, mas eles queriam dizer que era tal a abundância. E realmente o Brasil é um país que tem muita fartura, mas no momento, naquela situação que o cara chega, não tinha nada, era um desespero, né? Ele tá no meio da selva, com onça, com índio, sem ferramenta, com mulher e 5 filhas às vezes. Você imagina a situação, gente. De onde você tira comida para esse povo? Né? Tem que andar não sei quantos dias para chegar no entreposto, tem que andar não sei quanto tempo para ir pro rio, pra dar de cara com a onça e com o índio ainda. Oi, galera! Beleza? Muito bem, então assistam O Tempo e o Vento, assistam Certo Capitão Rodrigo, O Legado Italiano, A Missão, A Casa das Sete Mulheres, assistam tudo isso que vocês com uma taça na mão de preferência. Deixa eu dar um gole
para vocês sentirem o peso histórico da colonização do Rio Grande do Sul, que na verdade foi feita pelos italianos e por alguns poucos pioneiros portugueses, tá? Porque, inclusive, Pinto Bandeira, o nome Pinto Bandeira da IP vem de um português, um guerreiro português, mas o resto, gente, eles ficaram abandonados ali pela coroa portuguesa, atacados pela coroa espanhola que queria dominar, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco, e se defenderam como puderam, tá? Então, esse é o cenário. Em Caxias, em algum momento, a força, a fibra desses italianos, que italiano também tem fama de ser muito turrão, muito teimoso, muito lutador, a fibra desses italianos é que traz esse futuro. Então eles esculpem Caxias e Bento com as próprias mãos, eles tiram tudo da terra com as próprias mãos, eles vão formando, lapidando os vinhedos. E aí é que entra o problema. Alguns chegam com as uvas que vêm, as castas europeias, as castas italianas para implementarem, e ainda sofrem. Então você vê, e isso eu preciso contar para vocês porque eu sei de vinho. E aí o cara vai sofrer com aquilo porque ele está trazendo uma uva que não vai se adaptar àquele clima. Mesmo que o Vêneto utilize latada, o Vêneto tem um clima completamente diferente do sul do Brasil, que até hoje sofre com umidade. O Rio Grande do Sul, apesar de ser um terroir perfeito, ele sofre até hoje com chuvas de verão, que não é exatamente o clima do Vêneto. Então eles podem ter a latada sem ter problemas. Então o cara chega aqui com uma vitis vinífera que está sujeita à filoxera, ele chega aqui com a uva já está errada, já começou mal, ele planta estaca, faz um negócio de latada que não funciona porque o clima não permite, e ele tá brigando desesperadamente. Aí surge uma luz. Tadã! Quem é a luz? É a uva. Que uva é? Vocês sabem que uva é? Que salvou os italianos, que até hoje os italianos têm uma paixão por ela. Não tem ninguém com esse nome aqui, é o nome de uma mulher. Então, vamos ver se alguém me coloca aí qual é o nome da uva que é uma paixão dos italianos. Então, deixa eu lembrar aqui para vocês. Bom, já falei, localização Pinto Bandeira e Altos de Pinto Bandeira. Altos de Pinto Bandeira é exatamente onde vão ficar os espumantes de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é uma IP desde 2010. Então, Isabel, muito bem, isso aí, muito bem, yes, é isso aí, muito bem, é a paixão dos italianos, a Isabelita, exatamente, foi a uva que salvou os italianos, né? Então, quando a gente critica, e na primeira aula com o crescimento, evolução, desenvolvimento do vinho nacional, a gente falou muito da importância do vinho, da vitis americana, do vinho de mesa, é essa, gente. Os caras chegaram aqui, eles não tinham nada, tudo eles tomavam na cabeça. Então isso foi como eles trouxeram a cultura dele para perto deles. Finalmente, você imagina quanto tempo o cara demorou para ir pensar em vinho. Ele chega aqui atacado por onça, sem água, sem ter como construir uma casa, com mulher, com filho, não tinha entreposto, não tinha ferramenta, não tinha nada. Você imagina quanto aquilo era um negócio que ele desejava, né? Tá perto da família, a comida. O povo italiano gosta, né, disso, de ter uma mesa farta, de ter a família junto, de compartilhar o pão. Você imagina então como ele tinha... Ah, Bruninha, eu tô rezando, outra italiana. Então foi assim que eles tiveram se aproximando da sua tradição, se aproximando de suas raízes, né? Então, vejam os filmes que eu indiquei, que isso vai dar um cenário para vocês de como se desenvolvia toda a cultura italiana. Então, a gente tem Pinto Bandeira, que é uma IP desde 2010, e daí a gente tem Altos de Pinto Bandeira, que é uma IP também desde 2010, porque está dentro do mesmo território, né? Mas ela está em processo de DO. Então, parênteses, porque eu tô vendo uns nomes novos aqui, bem rapidinho eu vou explicar para vocês a diferença. Indicação geográfica. O que é uma indicação geográfica? É você provar que você é especial, né?
Por que que você tem que provar que você é especial? Ah, porque o vinho que eu planto aqui na minha sala, né, a uva que eu planto aqui, ela vai dar um vinho que tem corpo, que tem aroma, que tem sabor, que tem isso, que tem aquilo, blá, blá, blá. E por isso eu quero meu IP, indicação de procedência, Sala da Luísa. É importante. Então, se vocês quiserem a indicação de procedência Sala da Luísa, você tem que colocar aqui só o varinho, que é a minha uva preferida, e tem que fazer o vinho 90% ao varinho, e tem que engarrafar em garrafa renana, e tem que passar só em inox. Então, a indicação de procedência, ela tem regras. E demora para você obedecer regras. Você imagina, esse povo todo... Vocês entendem por que eu tenho que contar a história do negócio para vocês? Então o cara, ele começou a fazer vinho de uva Isabel, porque historicamente era o que ele tinha. E aí ele foi indo. Ele consumiu... Ah, puta, legal, tô fazendo vinho. Pá! Década de 70, porque o tempo passa. E ninguém ficou perguntando, pô, e agora eu vou procurar La Sangiovese, eu vou procurar Negramaro, eu vou procurar Primitivo. Ninguém ficou pensando nisso. Toca a vida, segue o pau. Eles tinham deixado o país deles pra trás há séculos, literalmente, né? Então toca o pau, cara, vamos lá. E aí foi Niagara, Benitaca, Bordeaux, pá. De repente, chega a década de 70, não, ninguém quer mais vinho de mesa, agora a gente quer vinho fino, né? Não sou eu que chamo, tá? É a Embrapa que classifica isso. Porque a gente quer uvas viníferas. O cara falou, mas calma, isso aqui não funcionou aqui assim. Eu sempre fiz assim, né? Foi como deu certo aqui. E aí eles têm que começar a se adaptar. E isso custa grana, né? Como você sabe, que a maioria das pessoas talvez esteja aqui sabe que eu acabei de mudar. Tudo que você faz numa casa custa dinheiro, né? Você vai reformar, você vai pintar. Numa adega não é diferente, num vinhedo não é diferente. Tudo que você reforma, você paga. Então um empresário desse não tem condição, beleza, derruba tudo. Um vinhedo, gente, ele demora cerca de 5 anos para responder. Tá? Se você colocar as estacas pequenininhas assim agora, você vai colher uma boa safra em 5 anos. E olhe lá, se você tiver sorte, porque pode ser que não role. Né? Então tem geada, tem praga, tem bichos, tem 1000 coisas. Então beleza. Aí fala assim, então eu quero ser uma indicação de procedência. Quer? Ótimo. Então você tem essas regras para obedecer. Tem que ser essa uva, tem que ser essa maneira de elaborar, tem que ser esse tempo de guarda. Deu. A pessoa recupera o investimento, toca a vida. Tanto que Pinto Bandeira é uma indicação de procedência há 12 anos. E agora, ano passado, acho que foi 2020, há 2 anos, eles pediram a mudança para a denominação de origem. E o que vai acontecer? Outro conjunto de regras que vai tornar ainda mais exigente a elaboração de vinhos. Então você não pode, você podia 7 castas, agora você só pode 5. Você podia deixar em inox, agora você vai ter que passar em barril de carvalho. Sei lá, quantos metros quadrados, rendimento da uva, quanto você pode plantar, quanto você pode colher, porque tudo isso você controla cortando. Então tudo isso, caro, é dinheiro. Então por isso que demora. Então hoje a gente tem uma denominação de origem que é Vale dos Vinhedos e a outra que está em processamento, que é Altos de Pinto Bandeira, que faz parte da indicação de procedência Pinto Bandeira. Beleza? Então para explicar para você, em Pinto Bandeira, quais as vinícolas mais famosinhas? Cave Gacy, Dom Giovanni, Valmarino e a grande, gigante Aurora. Um exercício muito legal para vocês é procurem um Chardonnay da Aurora, que é um varietal que eles têm. Eles têm o varietal normalzão, você vai pagar por aí uns R$28 mais ou menos, e você tem o IP Pinto Bandeira que você vai pagar cerca de R$60. Comprem os 2 vinhos e degustem os 2 vinhos. É um exercício fantástico para você entender por que existe a diferença, por que existe uma indicação de procedência, por que o vinho custa mais caro e qual é a história dele, tá bom? Muito bem, então já contamos tudo.
Perdão, a Altos de Pinto Bandeira pediu em 2014, eu acho que falei 2012, não é, pediu em 2014 a transformação para a denominação de origem. Outra coisa que eu queria falar para vocês, ontem que estava na aula de vinhos de altitude de Santa Catarina, pode ser que pode ser que não, mas aqui, na verdade, lá no tô perdida, gente, de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, aqui em Santa Catarina, vinhos de altitude são considerados aqueles que estão entre 900 e 1.400 metros de altura, tá? Quem que fez essa regra? Ninguém. Eles lá, a associação deles combinou. Para baixo de 900 metros de altura é Planalto Catarinense, para cima é vinhos de altitude. Por quê? Porque eles entraram num acordo lá entre eles. Tem regra mundial? Não. Boa, Gabi, bem lembrado. A Aurora também tem um Pinot, que é um com indicação de procedência Pinto Bandeira e outro que é normal. Então, muito bem. Que aliás são as 3 uvas mais comuns, mais utilizadas nessa IP, que é Chardonnay, Pinot Noir e Riesling. Aliás, o espumante de Altos de Pinto Bandeira vai ter Riesling itálico, que não é a Riesling. Eu tenho um post explicando sobre Riesling itálico. São uvas diferentes, nem da mesma família são. Vai lá e consulta, tem um post no feed sobre isso. Pinot Noir e Chardonnay, tá? Então, são essas as uvas que a denominação de origem exige para um espumante de Altos de Pinto Bandeira, que é o que é considerado a representação máxima desse terroir, dessa indicação de procedência. Deixa eu olhar minhas notas, desculpa, eu não estou ignorando vocês, é que eu não quero esquecer de nada. E é isso. E os espumantes em Altos de Pinto Bandeira é considerado 700 metros de altura. Então você vê que apesar de Altos de Pinto Bandeira é mais baixo que Santa Catarina. Tem regra? Não. É só no Brasil? Não. Não tem regra em lugar nenhum do mundo. A altitude, quem vai dizer se o vinho é de altitude ou não? Boa noite, Nicaele. Boa noite, Jarbas. Boa noite, Márcia. Então, minha xará, Márcia Luísa. Então, a DO é que vai dizer. E tudo isso, então, contamos a história de Pinto Bandeira para vocês, que na verdade era um subdistrito, era uma parte da região de Bento Gonçalves e Caxias, né? Tudo aquilo foi colonizado junto e depois se separou. Hoje Caxias, inclusive, tem um polo industrial, tem mais do que isso, né? Uma das coisas mais importantes que aconteceu para Caxias do Sul foi construírem uma estrada de ferro, porque isso levava o vinho do sul para São Paulo, né? Isso aí foi uma das grandes coisas que aconteceram. Provavelmente eles ficaram séculos, literalmente séculos, esperando para que essa estrada aparecesse e eles tivessem finalmente aí uma facilidade de colocar isso no mercado consumidor, né? São Paulo aí não vamos esquecer ainda que é um estado, sempre foi um estado bastante populoso, né? Estado grande. Aliás, continua assim até hoje. E aí, bom, vocês não têm pergunta nenhuma, gente, vocês estão tão quietos hoje que eu tô tão assustada. Vocês estão bem? Vocês estão bebendo? Vocês não estão bebendo nada. Vocês estão bebendo alguma coisa? Então agora, encerrei minha apresentação. Vocês anotaram as coisas também? Bom, se não anotaram, depois vocês podem assistir e anotar de novo. Mas, escreve aí o que você está bebendo, deixa eu saber. Então... vamos falar agora da terrinha, né? Não falei nada, então acabou. Deixa eu só fazer inveja para quem chegou agora. Galeta Primo Canto Polenta, nossa homenagem à colônia italiana, né? Então, quem ficar vai ver a degustação. E vamos falar da terceira e última indicação de procedência que eu quero conversar com vocês, que é Campanha Gaúcha. Robson está de dieta, a Gabi eu sei que está de dieta também. Campanha Gaúcha, super nova. A gente viu ontem as vinhos de altitude, foi considerada uma indicação de procedência em 2021. Campanha Gaúcha em 2020. Tudo isso, e na terça-feira a gente conversou muito sobre a mudança do cenário mundial do vinho. Como o vinho foi evoluindo, como o vinho brasileiro nesses últimos 2 anos tomou impulso. E o legal é que aparentemente as autoridades, os órgãos que estão a cargo disso também estão ligados de que tudo isso está crescendo.
Polenta brustolada? Ô, Jorge, não sei o que é isso. Me explica aí. Depois você me conta como é que é isso. É frita. Fritinha. Então... então aí você vai ter esse momento da campanha gaúcha. Perdi o que eu estava falando, fui olhar a pergunta. Então tá bom. Então agora vamos falar de campanha gaúcha, nossa terceira e última. Que tá falando do desenvolvimento do vinho no Brasil. Então é isso. Então veio 2 anos de uma mudança violenta. Em nenhum lugar do mundo isso aconteceu, gente. Dá uma olhada lá na live, a aula de terça-feira tá no ar. E Karina tá tomando Malbec, que delícia. E aí, na aula de terça-feira, que ainda tá no ar, vocês vão encontrar aí toda a explicação de por que isso aconteceu nos últimos 2 anos. E o bom é que o cenário do vinho acompanhou. A gente viu que teve novas vinícolas, novos rótulos, novas regiões e os órgãos públicos, porque quem cuida disso, gente, são 2 órgãos. É a Embrapa, que autoriza, que põe a regulamentação, e o INPI, que registra a marca. Ela é queimadinha, obrigada. Isso sempre nos assuntos gastronômicos me socorrendo. Até o maçarico. Deve ficar bom demais, né? Dá uma coisa defumadinha. Vou pedir da próxima vez. Então, muito bem. Campanha gaúcha, hoje é nosso vinho. Inclusive da campanha... Olha, gente, tá calor aqui. Campanha gaúcha, olha o nome dele, Aprochego. Então pronto, aí olha, eu anotei umas expressões gaúchas. Cadê os gaúchos aqui para me dizerem as expressões? Eu anotei aqui, o meu pai, meu falecido, saudoso pai, de Porto Alegre. E ele adorava dizer uma expressão que eu não sei se vocês conhecem aí. Taque o pé a um leque. Sabe quando você quer sair, que tá cansado de ficar em casa? Os gaúchos dizem assim, a minha mãe também fala isso, taque o pé a um leque. Ai, vamos no shopping? Ai, toca o pé a um leque. Por quê? Porque quer sair rapidinho. Você veja a influência, né? Outra coisa que é mais engraçada, tá mais perdido que Cusco em tiroteio. Em São Paulo a gente fala tá mais perdido que cachorro em mudança. No Rio Grande do Sul eles dizem tá mais perdido que Cusco em tiroteio. Mais faceiro que guri de bombacha nova. Trilegal, é isso aí. Bate, trilegal. Aliás, tudo é tri, né? Tri, aquilo, teu outro. Vivente, para dizer para uma pessoa, fala, vivente. Como que eu não sei o coisa? E a outra que a minha mãe adora, minha mãe é gaúcha também, me caiu os butiá do bolso. Quando você dá, essa eu acho a melhor. A melhor é me caiu os butiá do bolso. Quer dizer que você tomou um susto, uma surpresa, né? Eu cheguei lá, olhei o preço. Me caiu os butiá do bolso. Aqui, e o meu sotaque gaúcho é péssimo, tá? Mas é mais ou menos assim que rola. Então eu fiz uma seleção. O pé tá um leque. O pé tá um leque. Então, porque é um leque, né? Taque o pé é um leque. E eles falam rápido, né? Então taque o pé é um leque. Muito bem, campanha gaúcha. Muito obrigada, muito obrigada. Então, campanha gaúcha, você tem aí, é uma região, essa é a região, por que tanta emoção de falar, né? Meu pai é de Porto Alegre, mas a minha mãe não me faça pegar nojo quando tá brabo. É isso aí também, é outra expressão. Também fala assim, ai que nojo. Também, né, com os gremistas, com o pessoal do Internacional e vice-versa, sempre esse carinho. Férreas as torcidas. Bagual, putz, a Sandrinha agora vai colocando aí as coisas. Então, minha mãe é de Jaguarão. Essa é uma região, se eu contei para vocês que a história do Rio Grande do Sul já era uma história complexa, você faça a ideia dessa região fronteiriça, dessa região que tá na fronteira com o Uruguai. Minha mãe nasceu numa cidadezinha chamada Jaguarão, que eu olho aqui, vejo o prédio do lado, ela olhava e via o Uruguai. Né? Ela nasceu lá. É uma região já que não é mais próxima do litoral, tá? Mas é mais próxima para o litoral do que para dentro. Então, peraí que eu anotei o nome da cidade aqui. Ou não anotei. Não é Itaqui, tem uma região ali que é onde fica
Caiobi, acho que é um negócio assim, a fronteira, que é ali que ter Faceiro, muito boa, Faceiro é muito legal. Então, é ali que termina a campanha gaúcha como IP, porque a campanha é toda a região. Aliás, a campanha, gente, ela é uma região legal para IP. Vamos falar esse parente de vinho antes de eu voltar da história da minha mãe. Esse negócio, justamente ela se chama campanha porque ela foi a região de maior atrito. É uma região que o pessoal fala metade espanhol, fala tudo misturado. Minhas tias falam tudo misturado com espanhol, porque ela é uma região que em certo momento inclusive pertenceu à Espanha, tá? E meio que empurra a fronteira para lá e para cá. Então o que eu tava falando, a minha mãe nasceu em Jaguarão. Jaguarão, ela não é uma cidade vinícola. Por quê? Porque é charco. O vinho detesta água. O último lugar que ela ia querer é ficar em Jaguarão. O que tem lá? Além das minhas tias, das minhas primas, tem arroz e ovelha. Tem muito gado ovino. Não é bovino, é ovino. Muita ovelha. Então, ali tem duas lagoas muito importantes. São duas lagoas gigantes, tá, gente? É uma área perto do litoral e uma área que tem uma umidade altíssima, porque você tem Porto Alegre, aí você tem a Lagoa dos Patos, que é gigante e que vai perto de Jaguarão e quase que emenda com a Lagoa Mirim. Então, uma região que tem toda a umidade do Oceano Atlântico, junto com a umidade dessas lagoas. E junto com isso, esses charcos, né? Isso aí vai até Pelotas, aí essa cidade, eu esqueci o nome, é perto de Pelotas. E aí termina essa região que é úmida e começa a região vinícola da campanha. A região da vinícola da campanha, ela começou porque simplesmente não existia mais espaço na região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul para cultivar. É um lugar pequeno, gente, porque aonde você tem terroir mesmo, a Serra Gaúcha, chega uma hora acabou. Não tem mais. Então, aí essa galera resolveu começar a cultivar seus vinhedos ali nessa região da campanha. E com isso, ela foi cultivando ali. E outra coisa, tiveram que derrubar ou invadir ou substituir uma parte do que era gado, porque era uma região super focada em gado, para começar a colocar a vinha. Então, é uma região muito fria mesmo, uma região onde bate minuano, né? Ó, a Marxerife artista ia seguida nos aras de Bagé, exatamente. Bagé tem azeitona e uva Pinheiro Machado, Livramento fora pecuária forte com plantações e áreas em Bagé. Então, ali essa é uma região que tem isso, tem azeite, a Adriana tava aí, não citar ainda, tem azeite, tem muito gado, que era o forte dessa região, que defendia também ali o Brasil contra... Aliás, teve a guerra contra o Uruguai, a guerra cisplatina foi marcante para esse povo que ficou exprimido, né, como se diz em espanhol, o Ramon del Sándwich, porque vinha os espanhóis de um lado e os brasileiros do outro, e eles parados ali no meio, às vezes com família, com gente conhecida, com amigos que moravam dos dois lados da fronteira, né? Então, é um lugar muito frio, perfeito para a uva, com verões super quentes. Então, quando bate o minuano, ninguém para de pé, porque o minuano é um vento que vem da Argentina, vem da Patagônia, que ele vem para derrubar tudo, né? Quando minha mãe diz que quando bate o minuano, você não anda de frente, você tem que andar de lado encostado na parede, né? Aqui eles falam também que bate vento sul. Então, quando vem o vento sul, que não tem nome, é só o vento sul, lá no Rio Grande do Sul chama minuano, ele é um vento muito frio e ele vem no inverno, ele queima a plantação, mas tudo bem, a planta está em dormência. E o verão é muito quente e tem uma diferença da Serra Gaúcha, é seco, bem seco. E a videira adora esse verão quente e seco e esse inverno frio. Então é perfeito para ela, tá? E outra coisa, amplitude térmica. O dia é muito quente e a noite é muito fria, tá? Muito bem. Essa amplitude térmica também ajuda na maturação do cacho, faz um clima propício para ir para tudo isso se desenvolver. Muito bem. Que mais que a gente tem? A gente tem aí... outra coisa que eu queria complementar... Não me aperta demais, senão me atira nos arames. É verdade, né? Olha, exatamente. A Isis disse que colocou um minuano fora da época em Montevidéu. Ali é frio também, frio pra caramba. Muito bem.
Outra coisa que tinha, que esse povo aguentou muito lá, foi índio. Aliás, esses olhinhos puxados se devem à minha bisavó. Ali naquela região tem os índios que eles consideram os mais ferozes do Brasil, que chamam charruas. Eles eram, para provar, assim, para mostrar para vocês como era uma região de gado, como era uma região de ganadeiros, era uma região que ali tinha muita pecuária. Os índios eram índios tropeiros, eles eram cavaleiros, eles andavam a cavalo, eles sabiam domar cavalo. Então, os espanhóis queriam escravizar eles e os portugueses queriam escravizar eles. Por quê? Porque eles dominavam a arte de pegar os cavalos locais e montar os cavalos. E eles eram extremamente briguentos e ferozes. Tanto que chegou em 1800, hoje se considera que os charruas foram extintos, né? Inclusive tem uma história super triste de que a última família charrua foi presa e foi levada para Paris, e inclusive mudaram os nomes deles e tudo. Mas, gente, isso assim, tipo tribo charrua que vivia como índio, reconhecido como tal. Mas a minha bisavó, ela era desse tamanhinho, tinha uma trança que ia até o chão, um olho puxado, né? Vestia com um chale, tinha uma coruja como pet. É verdade. Ela tinha uma coruja como pet. E é óbvio que ela tinha uma mistura de índio, né? Ninguém sabia como é que eram as coisas antigamente, né? Não tinha cartório, não tinha, isso não existia lá, esquece, tá? Até a minha época da minha mãe, que tem 80 anos, isso é novo. Então, existe uma mistura racial aí, né? Os charruas, eles foram extintos numa revolução de 1831, que se chamava, essa é muito legal também, Salsipuedas. A reunião se chamou Guerra de Salsipuedas. Por quê? O cara que foi lá para apaziguar os charruas falou pros caras: os espanhóis estão vindo aí, a gente precisa se unir, né? Então vocês chegam aí porque a gente precisa se unir e vamos começar a brigar com esses caras e tal. E ele falou assim: não, vamos começar a defender nosso território. E aí chamaram os principais chefes das tribos charruas e levaram para uma região que chamava Cova de não sei das quantas. Aí essa galera foi para lá para se reunir, chegou lá: ô índio, meu amigo e tal, não sei o que. Chegou lá, ele, vamos comer, vamos beber, chega aqui e tal, né? Toma um vinho, cheira a taça, gira a taça, cheira a taça, gira a taça, que você sabe, é química, sabe que eu detesto isso. Tô brincando, mas então, chegou lá, os índios comeram, beberam, ficaram bêbados, cercaram eles e mataram todo mundo, tá? Por quê? Porque o interesse dele era eliminar essa tribo. Depois ele fez mais 2 ataques com tribos que estavam separadas, isoladas, né, estrategicamente isoladas, e matou. E por isso a batalha é chamada Batalha de Salsipuedas. Porque se pode, em espanhol, Salsipuedas. Que horror. E é isso. Então, índios bravos, colonização difícil, um clima inclemente, o frio é frio demais, o calor é calor demais. Então, você imagina que a galera que sai de lá é minha mãe. Mãe, te amo. Então, exatamente, Campos do Sul, porque ocorreram batalhas da Guerra do Paraguai, é isso aí. Exatamente. E aí, uma outra influência muito grande nos vinhos dessa região é o rio Uruguai. É uma das influências principais. Aliás, sem o rio Uruguai não existiria a campanha vinícola, porque não tinha como sustentar, né? É um clima seco demais para sustentar tudo isso. Então, muito bem. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando. 16 produtores nessa região, desde vinícolas enormes como Miolo, Salton, Bueno, coisas gigantes, até vinícolas menores como a Guatambu, Cordilheira de Santana, que tem exemplares bem legais. Agora vamos falar do vinho que eu escolhi hoje. Tomar um gole. Jorge Eduardo, você precisa dar aula de história junto comigo, porque você sabe muito, muito legal. Muito bem, eu escolhi este vinho que se chama Aprochego. Aprochego quer dizer o calor do abraço.
Então, neste momento, eu estou sendo abraçada pelo aprochego. Também é um termo gauchesco, também é um termo muito usado na campanha gaúcha, tá? Então, esse vinho é um corte de Chardonnay com Viognier, não sei se está escrito aqui, não, está escrito vinho branco seco. 12 graus, eu acho um grau até baixo, né, para um calor tão extremo. Esse aqui é da safra, não está escrita qual, então realmente deve ser um corte de algumas coisas, né, provavelmente é um lote. Tem aqui uns selinhos de prêmio, tem Wines of Brazil Awards, tá aproxegando vivente. Então é isso aí, 89 pontos. Tá aqui, a vinícola é a Campos de Cima. Por que eu escolhi? A Campos de Cima, ela é uma vinícola que fica dentro de uma fazenda. Acabei de contar para vocês. Então tinha muitas fazendas e algumas fazendas foram cedendo espaço para vinhas. Por quê? Porque os caras do Vale dos Vinhedos não tinham mais espaço para ter uma vinícola ou para plantar vinho, né? Então tem muito, acho que ali de Carrara tem um vinhedo lá. Então, é isso aí, Robson, é essa a ideia da pessoa. Por quê? O cara que tinha a fazenda tinha uma esposa e 2 filhas. Então, as responsáveis pela Campos de Cima são a Hortência mais suas filhas Vanessa e Manuela. Achei bem legal. E elas têm essa pegada de acolhimento na hora que elas fazem. Exatamente, ó. Você vê aqui os índios, tá? Deve ser inspirado no charruas, em alguma coisa assim. A cavalo, que é bem importante para essa região que eu acabei de contar para vocês, né? Que é aí a ascendência da família. E o termo aproxegue. Aproxegue-se, né? Não fale assim. Então, esse vinho é um vinho que não é caro, gente. Ai, sumiu o preço. Acho que é R$60 eu paguei ele. E ele é um lote super pequeno, 5.000 garrafas, tá? Eu vou ver se eu acho um site onde vocês podem comprar. Eu comprei na Adega Nacional aqui, que é mais fácil de achar. Então, a cidade é Itaqui. Lembrando que a campanha gaúcha, ela é extensa, né? Ela vai de um lado ao outro, de toda a fronteira com o Uruguai, né? O que mais que tem? 5.000 garrafas, já contei pra você. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. A proposta desse vinho, eu achei muito legal. Isso tá escrito no site, depois quem quiser olhar. Eles falaram assim, que esse vinho é um vinho leve, fresco, de corpo médio, descomplicado, criado para harmonizar com as comidas típicas da campanha gaúcha, carne e arroz. Eu falei, gente, é perfeito para o que eu quero. É justo trazer para vocês. Olha, dica de filme sobre essa região. Família Salton, Excelência como Destino, Terroir. Onde tem? Legal. Olha a dica então, hein? Família Salton, Excelência como Destino, Terroir. Tá aí a dica do Jorge Eduardo. 40 minutos no YouTube. Pronto. Mas olha, gente, vocês têm um monte de material. Olha o tanto de dica. Esse perfil aqui tem os melhores seguidores. Tá? Então eu achei assim, que essa comida tão raiz, já que a gente falou tanto dos italianos, da herança italiana, do tanto que eles contribuíram para a história do vinho no Brasil, né? Então ficou a nossa homenagem aqui ao galeto com a polenta, que não é essa polenta brustolada, né, Jorge? Então não é, mas da próxima vez eu vou querer esse aí também. E é uma tradicional zona mesmo, frita. Aí a gente tá muito calor aqui, olha, eu tô até suando, não tô nem com vontade. Bom, e como vocês podem imaginar, né, a nossa ideia agora, a minha ideia é, assim que terminar essa live, abrir um convite para vocês, para a gente partir para nossa próxima jornada, né? Ano passado a gente fez 3 jornadas, eu fui com vocês para Portugal, Espanha e França, e esse ano eu convido vocês para irmos para viajar pelo esse Brasil, né? Porque é muita coisa para ver, é muita coisa para visitar. Então, queria deixar aqui esse convite. Vamos repetir nossa experiência juntos, vamos conhecer novos terroirs, vamos conhecer outras vinhas, vamos fazer nossos exercícios de harmonização. Olha, tudo bem, não tem problema, a Rita vai ficar gravada, mas quero deixar esse convite para vocês. Está num preço super especial, tá? É só para
alunos e para quem tá aqui comigo nas lives, tá? Não está anunciado, é só petit comité, é só diretoria mesmo, com um preço super especial que eu tô fazendo para vocês. A aula vocês já conhecem, tem listinha, tem harmonização. Só o formato das aulas é que eu vou entregar alguma coisa gravada e alguma coisa ao vivo para vocês poderem assistir também. O que vai ser gravado pode ser assistido ao vivo, porque eu falei assim, se eu vou gravar, quem quiser assiste, quem não quiser não assiste. Por quê? Porque aí o quiz é opcional, tá? Quando tem o quiz obrigatório, é pra aula que eu dou ao vivo, porque eu quero ver estudar. Vocês sabem que eu sou chata. Tia chata, tá? Então, um preço super especial, só diretoria, só petit comité, só para quem é ex-aluno e quem esteve aqui comigo nas lives. Não abri para mais ninguém novo, é um negócio pra gente retomar. Para mim é importante eu retomar as minhas aulas, mas ao mesmo tempo também eu quero fazer um negócio, sabe, fechado, uma coisa só para quem é realmente que eu me sinto próxima. Não é um momento ainda de ficar abrindo muito, trazendo muita gente diferente pro perfil, tá? Então, quem viu pode ver que eu mandei e-mail só para quem é da lista mesmo, para quem é amigo, pra gente ter esse momento de novo de discussão, né? Acho que ficou claro que tem várias coisas que a gente pode explorar junto. Tem muita... Gostou, Lulu? É muito legal. Essa camiseta tá boa pra amanhã. Tchau. Nossa, nem fala, amanhã eu tô tão nervosa, a gente tem que levar minha filha pro aeroporto. Ela vai passar o final de semana com o pai em São Paulo. Ai, mas enfim, aí sim eu mergulho no vinho. Mas tudo bem. Então, depois vou colocar o link pra vocês, vou pedir pra vocês contemplarem. Qualquer dúvida, mas é o mesmo esquema de sempre, preço super especial. Fica aqui o convite pra vocês. Mês de março vão ser o mês da aula, né? Carnaval, mesmo carnaval proibido, a gente assiste as escolas de samba. Acho que nem escola de samba não vai ter, né? Sei lá, a gente bebe vinho mesmo e beleza. Então, as coisas todas são diferentes, né? As coisas mudam. Então, exatamente, é um curso desenhado para vocês, só para a diretoria mesmo. E acho que isso dá também mais flexibilidade. Eu já conheço vocês, sei que vocês gostam. Eu posso me adaptar, posso oferecer aí melhor as opções aí para vocês. Então, vocês não têm dúvida, eu vou provar meu frango. Se tiverem dúvida, vão me mandando. Entenderam bem todas as IPs? Gente, e não é nada do Rio Grande do Sul, tá? Não é nada. Vocês não têm ideia da quantidade de IPs, DOs e tal. Ai, polenta fria ninguém merece, vai com a mão mesmo. Quem mais? É bem mais viável. Principalmente agora com essa história de pandemia pra lá e pra cá, é muito melhor. Então, a gente vai ver Campos de Cima, gente, importante notar, tá? Campos de Cima é a vinícola. Agora eu quero ver uma coisa com vocês, a acidez, tá? Por quê? Vocês viram já. Porque existe um terroir. A Ana Paula tem várias dicas também. Já vou abrir o link. Se quiserem indicar para algum amigo, mas gente, é só amigo, tá? Não pra espalhar muito não, tá? Então já vou mandar para vocês. Isis, a Ana Paula tem várias dicas boas também, a gente pode ver com ela, a gente pode fazer um negócio aqui em Santa Catarina, pode fazer um negócio no Rio Grande do Sul, tem várias opções, tá? Agora eu provei a polenta é frita e eu queria ver. Então a gente tem, uma coisa só para chamar a atenção de vocês, essa Campos de Cima é uma vinícola Campos de Cima. Existe um terroir, uma IP que é Campos de Cima no Rio Grande do Sul, que eu não falei hoje porque não dá tempo, gente, tem muita coisa. A gente tem vinho até no Centro-Oeste agora, na região de Goiânia, de Brasília. Então, tem muita coisa pra gente ver. Agora, eu comi a polenta é frita e eu quero ver a acidez desse vinho. Apesar de ser baixo, porque é o lugar que tem gado bom, uma vaquinha não pode ser atleta, né? A vaquinha pode andar, mas não pode caminhar muito para não ficar musculosa. Então é plano e é frio. É por isso que o minuano, quando vem da Argentina, ele vem cortando. Vem da Patagônia, ele vem cortando. E aí, esse vinho, o que eu tô esperando nele é uma acidez elegante para ele cortar a história da polenta, que não é a brustolada.
Tem acidez, bem elegante, harmoniza bem, tem um toque cítrico que combina perfeitamente com a polenta, com esse toque de milho da polenta, ele torna a polenta mais delicada. Você veja que coisa interessante, né? É um vinho até certo ponto rusticão, com uma comida rústica também, uma comida bastante rural, e eles se complementam. Então é exatamente isso que a gente quer, é fazer esse vinho subir. São Francisco do Sul, não, Lulu, não tem, mas São Francisco do Sul você tá perto do Planalto, não tá? Eu acho que tem alguma coisa lá perto, eu vou ver. Então pronto. Ó, já tô saindo negócios aí, muito bom. Assim que eu gosto, a gente tá aqui para facilitar o crescimento dos alunos. Então, vamos seguir aqui na degustação. Agora eu vou provar o frango grelhado. Então o grelhado, a gente já experimentou a fritura, e a fritura a gente combinou com a acidez desse vinho. O milho, ele equilibra bastante bem com os toques cítricos, e agora a gente vai ver o frango. O frango, já vou dizer pra vocês que vai ficar muito legal com o toque cítrico, né? Porque combina bem. E aí, bem temperado, típico galeto primo canto. Bem que acho que não é galeto não, ele tá meio grandinho. O galeto tá precisando de um regime. Ah, você vai estar perto de Joinville. Perfeito. Um vinho simples, dia a dia. Acho que o preço dele é esse mesmo, R$60. E ele vai combinar essa... Ô Marildo aí, quanto tempo? Shirley, boa noite. Então ele vai combinar essa gordura, esse defumado, esse temperado, o frango é bastante temperado, esse milho, o milho tem notas muito marcadas, e ele vai equilibrar tudo isso com uma acidez importante que vai fazer você salivar para você poder ter uma boa refeição. E ao mesmo tempo, e isso é bem coisa do frio, da campanha, e ele apresenta essas notas cítricas. É um corte de Chardonnay com Viognier, que tá quente já. As notas de Chardonnay, abacaxi é mais, né, é sempre a mais facinha, mais básica. E o toque de limão siciliano, muito presente também, né? Que é típico um pouquinho de jasmim da Viognier, mas é muito pouquinho, né? Eu imagino que a Viognier entra aí num corte menor. Recomendo. Olha, a Gabi dizendo que realmente não tem opção em São Chico. Mas eu conheço uma galera de São Francisco. Vamos ver o que tem de bom para o Lulu fazer por lá. Gabi, manda as dicas aí para Lulu. O que tem? Eu vou recolher alguma dica por aqui também. Então vou mandar para vocês o link. Fica aqui o convite para a gente partir por mais uma viagem para o Brasil. Vamos falar sobre Centro-Oeste. Vamos falar... Gente, hoje tem vinho por tudo quanto é lugar no Brasil, né? Tem muito terroir para a gente explorar. Vale do São Francisco é outra indicação de procedência que está em elaboração. Então a gente tem desde o Nordeste, a gente tem Serra da Mantiqueira, a gente precisa conversar muito Serra da Mantiqueira, a gente vai conversar muito mais sobre Rio Grande do Sul, tem muito mais para fazer, vai ver os vinhos de altitude em profundidade, porque a gente não conseguiu ver muita coisa, né? São Paulo tem se desenvolvido mais, São Roque está mudando um pouco a pegada dos vinhos que são elaborados por lá. Então a gente tem muita coisa legal para trabalhar junto. Vão ser 4 aulas ao vivo e 2 que eu vou dar ao vivo opcionais e vão ficar gravadas, que é a história do vinho. Então lá depois tem tudo explicadinho. Vou abrir o link, lembrando que é só para quem tá aqui e é para os alunos, tá? Tudo feito, pensado em vocês, porque eu já sei o jeitão de vocês e não queria mudar nada por enquanto, queria fazer realmente alguma coisa pra gente se ver, conviver depois de tanto tempo, né? 6 meses aí que eu tive que parar pra pensar, pra repensar a minha vida, fazer Aí é isso, então, Jorge Eduardo, São Francisco do Sul é aqui em Santa Catarina. Exatamente, Isis, esse aí. Em Garanhuns também, olha, tá vendo? Tá vendo? Goiânia. Então, agora eu não entendi. Por quê? São Francisco do Sul é em Santa Catarina, não vai ter praia, por isso é aqui na montanha. Agora eu tô confusa. Tanto que é por isso que é perto de Joinville.
Então tá, vamos ver se a gente se acha. Acho que tá com São Francisco errado. Pois o casamento não deu certo. Era outro São Francisco. Eu rezei pro santo errado. Oh, meu sais. Muito bem, gente. Então, se vocês não têm mais dúvida, vou encerrando por aqui. Se vocês têm dúvida, mandem pra mim, que mesmo que não estejam no curso pago, vocês sabem que eu tenho o maior prazer em colaborar para vocês. Agora eu vou comer o meu franguinho e vou fazer exatamente como a minha amiga que dá a camiseta, vou dar um mergulho. Tem praia? Não, praia de Rio, gente, não é possível. Eu vou olhar no mapa agora. Gente, vocês têm as informações mais... Tem praia em São Francisco do Sul? Então tô perdida. Pronto, tá bom. Então é isso, deixa eu mergulhar. Ontem a Rita ainda falou assim, falta o Fausto, não sei o que. Eu achei que era o vinho pra beber, era o livro. Rita, não vou ler, cara. Print. Boa, Nicole, vamos lá. Print. Eu e o nosso aprochego. Eu vou me aprochegando de vocês de novamente. Vamos tirar a foto do aprochego. Deixa eu levantar aqui. Olha só, até a Márcia já sabe que tem. Print. É isso aí, vamos comemorar nossa volta. Gente, tá saindo São Francisco pra tudo quanto é lado. É na Santo Antônio. Oh, gente, eu tô pior ainda, eu tô rezando pro santo errado mesmo. Ai, eu não me aguento. Então tá ótimo. Olha as séries aí, boa noite. Então pronto, então ótimo, espero vocês, né, vocês já sabem, eu gosto quando vem a aula, vem todo mundo junto, traz a família, as séries eu sei que participa de vez em quando, mami Silvia, papai, todo mundo. Então pronto, gente, é isso. Ó, Gabi a mãe tem casa lá, Lulu, você já achou uma dica aí de turismo. Então pronto, então muito obrigada a vocês, espero vocês lá no curso. E a gente se vê em breve. Tchau. Boa noite. Tchau. Vamos salvar agora esse negócio aqui. Boa noite.